Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula essencial para o ensino médio. E o tema de hoje é circunferência, da geometria analítica. Esse tema está dividido em 3 partes. As aulas essenciais representam o mínimo necessário para que você entenda a matéria e terão pouca duração. Após ela, é importante que você intensifique seus estudos com mais exercícios. Então, vamos começar. Aula essencial, geometria analítica, circunferência, parte 2. Vamos ver hoje aqui as posições relativas. As posições são 3. Com 3 casos, entre ponto e circunferência, já que o estudo é de circunferência, temos posições relativas entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência e entre circunferências. Essas posições são avaliadas por meio de valores reais, né? Valores numéricos, porque é geometria analítica, não é? Que nós estamos estudando. Portanto, o que será fornecido para você vai ser, por exemplo, as coordenadas do ponto, isso são números, né? E a equação da circunferência, né? Não vão aparecer aqui, conforme estão aqui os 3 casos, desenhados, porque se estiverem desenhados, nós avaliamos rapidamente, né? Nós vamos saber a posição do ponto em relação à circunferência. Não, o que vamos ter em mãos vai ser as coordenadas do ponto, por exemplo, e a equação da circunferência. Então, com esses entes, com essas expressões algébricas, nós vamos ter que avaliar, por meio de cálculos, as posições relativas, né? Por exemplo, também, no outro caso aqui, reta e circunferência, o exercício irá fornecer a equação da reta e a equação da circunferência. Aí, com elas, nós vamos ter que decidir um desses 3 casos aqui, fazendo cálculos, é lógico. Muito bem, vamos lá. É fácil ver que são 3 as posições possíveis de um ponto em relação à circunferência, não é verdade? Pense numa circunferência fixa, igual essa que está aqui, essa curvinha preta. Ela tem centro C e raio R, né? É uma circunferência definida. E o ponto P também é definido. Então, você concorda que o ponto pode estar dentro da circunferência, né? No interior dela, vamos dizer assim, né? Porque a circunferência divide o plano em duas regiões, né? Essa de dentro e de fora. O ponto pode estar em cima, dizemos então que pertence, e o ponto está fora. Repare na figura aqui o que acontece. Quando o ponto está dentro, a distância do centro ao P é menor do que o raio, né? Porque o raio vai até lá, ó. Ele vai até aqui, na circunferência. Quando o ponto pertence à circunferência, então a distância de C até lá é o próprio raio, né? É igual. E quando o ponto está fora, é exterior, né? Ou externo à circunferência, essa distância aqui é bem maior, né? É maior do que o raio aqui. O raio vai sempre até ali na borda da circunferência. Então, é assim que nós vamos avaliar, porque o raio nós vamos conseguir pela equação. E o centro também. E a distância de centro ao ponto é determinada por aquela fórmula da distância de ponto a ponto. Então, aqui estão os nomes. P é interior, P pertence e P exterior, está bem? Se a circunferência for lambda, conforme nós estamos usando, então podemos completar aqui, ó, né? P exterior a lambda, tá certo? E aqui as relações, ó, a distância aqui é menor do que R, a distância de C a P é igual a R e a distância é maior. Muito bem, é isso. Vamos aqui para reta e circunferência. Nos exercícios nós vamos ver como, na
na prática, isso acontece. Agora, entre reta e circunferência, é similar ao que acontece aqui. Você concorda que pode ser essas três situações? Ó? Quais são? A reta pode cortar o círculo em 2 pontos, aí ela é dita secante a lambda. Você pode também dizer que R e lambda são secantes, pode falar assim também. A reta cortar a circunferência num ponto só, então dizemos que a reta é tangente a lambda, ou você pode também dizer que lambda e R são tangentes. Lambda é o nome da circunferência, está bem? Vamos usar sempre esse aí. E se a reta não tocar o círculo, é outra circunferência, né? É outra posição relativa. Então, ela pode tocar em 2 pontos, cortar em 2 pontos, em um ou em nenhum. Está bem? E aí dizemos que R é externa, né? A lambda, está bem? E olhe bem, como é que isso vai ser avaliado? Vai ser pela distância de centro, que é o ponto, até a reta. E essa distância sempre chega em ângulo reto, certo? Muito bem. Aqui já vai ter que ser usada outra fórmula, é a fórmula da distância de ponto para reta, também aprendida aí quando se estudou reta. E aí, novamente, pela figura, nós temos essas relações. Ó. Aqui a distância de centro à reta é menor do que o raio, não é? Aqui a distância de centro até a reta é o próprio raio, não é? A figura diz isso aí. E a distância de centro à reta R, é maior do que o raio, viu? Porque nós usamos para raio R maiúsculo, porque é normal usar R minúsculo para nome de reta. Então, essas figuras serviram para essas relações aqui, tudo bem? As figuras estão servindo para isso, para nós tirarmos essas conclusões aqui e dizer como é a posição de um em relação ao outro. E agora, nós temos o caso entre duas circunferências. Aí nós temos mais posições. Acontecem mais posições aqui. Então, vamos ficar atentos. O que vai acontecer? Olha bem. Posição relativa entre duas circunferências. Então, eu quero que você veja aqui. Ó. Eu vou sugerir que você tenha uma ideia de um movimento. O círculo em preto, ele vai ficar fixo. E o vermelho, eu quero que você pense que ele se movimenta aproximando, fazendo com que o centro C1 se aproxime do centro C2. Vamos ficar com essa imagem? E aí, para cada... vão ser reveladas algumas posições especiais. É isso. Vamos lá. Aqui você observa que a lambda 1 e lambda 2 são externas ou exteriores. Elas não se tocam. E nenhuma está pegando no interior da outra. Dê uma olhada nos raios. Repare que o raio R2 ele vai até aqui, certo? E o raio R1 vai até aqui. Então, se você somar os raios, é claro que a soma dos raios vai ser menor que a distância dos centros, porque falta esse pedacinho aqui para completar, não é? Por isso, a relação aqui embaixo, ó. Distância dos centros é maior do que a soma dos raios. Quando essa conta aqui der maior do que essa conta, então você vai dizer que os círculos são externos. Eu falo círculo porque é claro que no contexto é circunferência, tá bom? Essas palavras podem se confundir aqui, não tem problema. Então tá certo? O objetivo é fazer essa conta e essa, assim como nos casos anteriores lá de ponto e reta, e comparar as contas. Conforme a comparação, você tem a posição relativa entre elas. Agora, a vermelhinha aproximou-se mais da preta. Ela tocou num ponto. O que elas são? Tangentes. Como elas estão fora uma da outra, dizemos que são tangentes externas. Agora, repare aqui. Esse aqui é o raio 1. Esse aqui é o raio 2. Eles vão até aqui, ó, cada um. Então, aqui, quando são tangentes externas, qual é a relação que você acha que é? Da distância de um centro para o outro. O centro 1 está aqui, o centro 2 está aqui.
O restante aí daqui nós vamos completar. Notou que aqui é a soma dos raios? É igual. É igual, né? Muito bem, é isso. Combinado? Agora, se o círculo vermelho se aproxima um pouco mais, ele vai cortar o outro em 2 pontos. A conclusão é claro que a distância entre os centros vai ser menor do que essa soma. Por quê? Porque ela foi igual quando ele tocava num ponto só. Se avançou, essa linha verde aqui ficou menor. Essa linha verde. Nessa posição era ela igual. Se esse C1 aqui avançou para cá, ela ficou menor. Então é menor do que a soma. Está bem? Ficou menor. Os raios estão aqui, ó. Você pode até raciocinar de outra forma. Por exemplo, você quer chegar de C1 até C2. Qual é o caminho mais breve? Não é indo direto aqui? Então, esse caminho aqui é menor do que se você for por aqui, que é a soma dos dois, viu? Só pensar assim. E esta aqui, o círculo vermelho foi avançando e pegou num ponto só aqui, ó. Aí aqui é o seguinte, um centro está aqui e o outro está aqui, ó. Tá? Esse centro aqui é o do círculo preto, ó. Tenta enxergar isso. E esse círculo aqui é do vermelho, ó. Certo? Então, repare, para esse centro, o raio vai até aqui. E para esse centro, o raio vai até aqui. Portanto, essa distância aqui, ó, essa aqui, esse verdinho ali, ele é o quê? Igual à diferença dos raios. No caso aqui, qual raio é maior? Não é o R2? Então, você coloca R2 menos R1, tá? Sempre maior menos menor aqui. É isso. Combinado? Aqui é exatamente igual. Repare que uma dica aqui, sempre que elas são tangentes, a relação é de igualdade, ó. Aqui. Tangentes externas foi igual à soma. Tangentes internas igual à diferença. E agora, também a conclusão aqui é rápida, porque se enquanto tocou num ponto era igual, se esses centros se aproximarem mais, eles vão ficar menor do que essa conta aqui, tá? A distância vai ficar menor ainda, tá certo? Até o ponto que um centro coincidir com o outro, aí a distância é zero. Então, essas são as relações, e aqui eles são chamados de as circunferências. Aqui é o lambda 1, né, a vermelhinha, e o lambda 2. Parece um Y virado, né? Mas não é bem o Y, não. Tente fazer aí. São internas, a distância é menor do que a diferença. Bom, isso tem que ser mostrado para que você possa, por si mesmo, construir. Para não ficar muito no decoreba, né? Eu acredito que essa ideia de fazer com que um círculo é fixo e o outro vem se movendo, começando lá de fora, isso vai ajudar você a reproduzir isso sem ficar fazendo esforço de memorização, né? Você mesmo constrói isso na hora, né? E vai obtendo as relações. Faça esse esforço aí de reproduzir isso novamente, né? Mas eu tentei ainda, para terminar, e entrarmos aí em 2 questões só, eu procurei aqui ainda fazer essa apresentação aqui para facilitar, a ideia é facilitar. Isso aqui é um resumo do que aconteceu ali. Ou seja, é para ficar um pouco independente das figuras. Vê se você observa isso. Fazemos uma reta aqui. Essa reta vai representar a reta dos valores das distâncias dos centros, das circunferências. E aí você marca 2 pontos especiais. Um para a soma dos raios e outro para a diferença dos raios. Sempre fazendo o raio maior menos o raio menor, tá bem? Sempre pensando nisso. E aí você coloca essa ordem aqui, ó, olhando daqui para cá, eu fui desse jeito, não foi? Então o nome vai aparecer aqui, ó. Começa com externa, aí o círculo aproxima, fica tangente externo, não é? A tangente externa está exatamente nessa posição da soma dos raios.
Avançando, você vem para secante. Secante é onde corta em 2 pontos, né? Secantes. Avançando, elas ficam o quê? Tangentes internas, mas num único ponto. Exatamente na diferença aqui dos raios. E avançando um pouco mais, elas ficam internas, elas não se tocam, né? Interiores. Então, olha só, tem duas situações em que os círculos não se tocam, internas e externas. E tem 2 situações que tocam num ponto, tangentes externas e tangentes internas. E tem uma única situação que toca em 2 pontos, que são as secantes. Então, aqui, acompanhando essa figura desse jeito aqui, os nomes estão sendo preenchidos nesse sentido aqui, está bem? O que quer dizer essa reta aqui? Quando tivermos as 2 equações das circunferências, nós precisamos achar os centros e os raios delas. E aí, de posse dos raios, nós vamos fazer a reta para representar a distância e vamos colocar o valor da soma na reta e o valor da diferença dos raios na reta. Depois vamos calcular a distância entre os centros e ver onde que ele se localiza. É isso. Vamos ao exercício que nós vamos ver como vai ser isso. Então, vamos lá. Agora ali, exercício A. Exercício A diz assim: dê a posição relativa de cada ente geométrico abaixo em relação à circunferência lambda de equação x² mais y² menos 6x menos 10y menos 2 igual a 0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para a mesma circunferência, eu quero saber em que posição está o ponto, essa reta R, e a outra circunferência lambda 1. Então, essa circunferência está aqui fixa e quero saber onde se localizam esses 3 entes aqui em relação a essa. Então, é um exercício aqui 3 em 1, né? Para que possamos agilizar. Senão, eu teria que fazer aqui 3 equações de círculo, um para o ponto, outro para a reta e outro para outra circunferência. Então, para agilizar, eu estou usando aqui a mesma circunferência, né? Então, primeiro passo, achar o centro e o raio dessa circunferência aqui, tá bem? De lambda. Vou colocar assim, ó, para indicar que é lambda. Como é que acha o centro? Tá aí uma operação que você sempre vai precisar fazer, não se esqueça disso. É aquele cálculo assim, ó, menos 2α e o menos 2β. O menos 2α que multiplica o x, é menos 6. Daqui o alfa vale 3, né? Por quê? Porque dividiu pelo menos 2 aqui. Menos dividido por menos dá mais. E aqui, o menos 2β é o número que multiplica o y. Então, um foi aqui, o outro foi ali. Então, beta menos 10 por menos 2 é 5. O que você tem aqui? Você tem o centro de lambda, 3 e 5. Como é que eu acho o raio de lambda? Usa-se primeiro aquela relação constante que aparece na equação geral, né? Isso aqui você já deve estar com ela memorizada. Isso aqui é igual ao valor constante que aparece aqui. Quem é? Menos 2. Agora substitui alfa e beta. 3² 5² menos r² igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2. Vamos lá? O que nós temos aqui? Vou fazer do lado. 3 dá 9, o 5 dá 25, aqui menos R2 e aqui o menos 2. Esse 9 com 25 é o quê? 34. Vai para o outro lado aqui, menos 34. O menos 34, isso aqui dá 34. Menos 34 com menos 2 é menos 36. Se os dois são menos, multiplicando por menos 1, caso você use isso, ficam os 2 mais. E agora vem a raiz quadrada de 36, né? Que é 6. Então, já temos aqui, olha, o centro é esse e o raio é esse. Dessa aqui. Dessa aqui. Muito bem. Item 1. Item 1. Nós vamos ver o que acontece com esse ponto. Onde que esse ponto está? E aí, no final, fazemos um desenho rápido, só para indicar a posição dele.
O que eu tenho que fazer? Eu tenho esse círculo aqui, em algum lugar. Está aqui o círculo lambda. O que eu tenho dele? Eu tenho dele o centro e o raio. Eu tenho o centro e o raio. Eu quero saber onde esse ponto está. Ou ele está aqui dentro, em cima ou fora. Certo? É isso. Como é que nós avaliamos isso? Achando a distância do centro ao ponto. Distância de C a P. É isso. Por aquela fórmula que tem uma raiz aqui. Lembra? Então agora você tem que olhar para o centro C e o ponto P. Você pode fazer aqui CP ou PC. Lembra disso? Então vamos fazer CP. É x do C menos x do P. Como ele é menos, ficou mais aqui. Ao quadrado. Y aqui. Menos o y do outro aqui. Vamos fazer essa conta. Distância de C a P é igual a raiz quadrada de quê? 3 e 3, 6 ao quadrado, 36. Né? Aqui dá 3 ao quadrado, 9. Sabe o que deu? Raiz quadrada de 45. Aqui tudo que interessa é você saber, se não houver nenhum problema, nenhuma dificuldade em comparar, você não precisa ficar sabendo o valor da raiz. Repare bem, o raio é 6, né? Raiz de 45 não é mais que 6? Porque se fosse 36 dava 6. Isso aqui está dando quase 7, porque a raiz de 49 é 7. Portanto, qual a relação que nós chegamos aqui? Ó? Distância de C a P é maior do que o raio. O raio não é 6? Isso aqui não está dando mais que 6? Pronto, nós temos isso aqui. E isso aqui faz o quê? Isso aqui faz com que o P seja o quê? Se a distância está maior do que o raio, é porque o P está aqui fora. Então, o que você vai dizer? P é externo a lambda. Pronto. É essa a resposta aí. Esse é a resposta do exercício. Descobrimos a posição de P em relação do ponto em relação à circunferência. É a que eu havia dito para você no início. Vão ser dados os elementos algébricos, né? Ou seja, aqui, ó, tudo numérico. O ponto, um par ordenado, e a circunferência, uma equação. Você não vai ter esses entes desenhados. Você vai avaliar pelos números. E o cálculo é esse. Item 2. Vamos ao item 2. Agora é avaliar a posição dessa reta aqui em relação à mesma circunferência. Bom, já temos o centro e o raio. Sabe o que temos que fazer? Vamos desenhar aqui, ó, de novo. Isso vai nos ajudar aqui, ó. Nós temos aqui o centro e o raio está aqui. A reta pode estar passando em 2 pontos, tocando em um só ou aqui fora, certo? Muito bem. Portanto, o que acontece? Nós precisamos saber a distância do centro até a reta. E aí, temos que usar essa fórmula aqui, olha, que eu vou colocar, distância de ponto até reta. Não tem outro jeito, é isso aqui. AX0, módulo, está bem? Mais BY0, mais C, dentro do módulo, sobre a raiz quadrada de quê? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula da distância de ponto a reta. É uma fórmula mais sofisticada, né? Mas você já passou por ela. E quem é x0 e y0? x0 e y0 são as coordenadas do ponto P, está bem? Ponto P, que você quer achar a distância assim, ó, de um ponto até uma reta. Aqui é o P, aqui é o R. Você quer achar essa distância aqui, ó. Você quer achar essa medida dessa linha ali. Muito bem. Então, aqui o ponto, no caso, é o C. Distância de C até a reta R, tá certo? C, a reta R. É preciso que essa reta esteja na forma geral. Olha aqui o formato na fórmula. E está, não está? 3x menos 4y menos 9 está.
Então, é assim, módulo de 3x, o 3x0, quem é o ponto, né? O C? Então, você vai pegar o C aqui. O C é o ponto que a gente quer a distância. Menos, é como se fosse substituir o 3,5 nessa primeira parte da equação da reta, ó. Menos 4 vezes 5, menos 9. Fechou. Só o primeiro membro, hein? Não vou pôr zero ali não. Sobre a raiz quadrada de quem? Do A e do B da reta aqui, que são 3 e menos 4. Aqui. Muito bem, vamos fazer as contas. 3 vezes 3, 9. Vamos cortar logo com esse 9 aqui, ó. 9 menos 9, 0. Então, ficou módulo de menos 20, né, pessoal? E aqui embaixo, vamos já colocar também o valor que está aqui dentro. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16 com 9, 25. Módulo de menos 20, o módulo toma só o valor positivo, né? É como se tirasse o sinal do número. E aqui, raiz quadrada de 25 é 5. Essa divisão dá 4. Então, aqui a divisão deu o número inteiro, facilitou. Achando a distância do centro à reta, você vai compará-la com o raio. O que você observou ali? A distância de centro à reta é o quê? Em relação ao raio. Deu 4 para a distância e deu 6 para o raio. Então, é menor. Isso quer dizer que essa reta está fazendo isso aqui, ó. Porque o raio vai até a circunferência, não vai? Então, para ser menor é porque ela está cortando em 2 lugares aqui. Porque aí ela fica menor, a distância de centro à reta, ó, fica menor do que o raio. Tá bom? Conclusão, o que a reta é com lambda? R, aqui ó, R é o quê? R é secante a lambda. Essa é a resposta. Combinado? Então, R é secante. E agora, nós vamos onde? Nós vamos aqui no 3, né? Nós vamos no 3 aqui. Qual que é o 3? Saber a posição relativa entre duas circunferências. Vamos, então, agora achar o centro e o raio daquela ali, ó, desta aqui. Desta aqui. Eu vou fazer ela aqui em cima. Vou trazer ela para cá, para cima, aqui, ó. Tá bem? Vou trazer ela aqui. Repara o que vai acontecer. Aqui é o 3. Aqui é o exercício 3. Vamos lá. Centro e raio de lambda 1, está bem? Lambda 1. Para comparar com lambda. Que posição elas estão uma com a outra. Pode ser uma dessas 5 aqui, certo? Uma dessas 5. Então, vamos achar o centro aqui. Como é que se acha o centro? Faz-se menos 2 alfa e menos 2 beta. Aqui em relação a x, tem o x aqui? Não. Então, é 0 e o alfa vale 0. Aqui tem o y? Tem, é 6. E aí, o beta é menos 3. Dividiu por menos 2. Então, quem é o centro? Vamos chamar de C1. O centro é 0 menos 3. Como é que eu calculo o raio de lambda 1? Como é que eu calculo? Por essa expressão constante aqui, não é? Alfa ao quadrado, beta ao quadrado, menos r ao quadrado, igual ao valor constante da equação. Quem é? Não está aparecendo, então é porque vale 0. Vamos substituir, deu 0 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a 0. Vou fazer aqui do lado. Repare aqui que isso aqui vai ser menos r ao quadrado. Aqui deu 0, aqui já é 0. E aqui dá mais 9, para o outro lado menos 9, assim. Se os dois são menos, os dois ficam mais. Então, você já vai ver que o r vai dar 3, tá bem?
Aqui, olha. Então, o que eu tenho das duas circunferências? Eu tenho os dois centros e os dois raios. É agora que vem a ideia dessa reta aqui. Eu vou mostrar para você. Você vai fazer essa reta aqui, que é a reta das distâncias, C1, C2. No caso aqui é 6, C1, tá bom? Isso não vai atrapalhar nada, não. E aí, em dois pontos especiais, você vai colocar a soma dos raios e a diferença dos raios. Vamos olhar para os raios. Um é 6, outro é 3, não é? Então, nós vamos botar aqui a soma dos raios. 6 mais 3, 9. Isso aqui foi a soma dos raios, R1 mais R2. E agora vamos colocar a diferença dos raios. 6 menos 3 dá 3, não é? Então, aqui foi a diferença dos raios. Foi o R1. O R1 é maior, esse aqui, né? 6 menos R2. Entendeu? É isso. E agora, o que está faltando é achar a distância dos centros. Nós vamos achar essa distância do centro. Já fizemos isso? Não, nós vamos fazer agora. Vou fazer aqui, um pouco aqui em cima. Ó. Distância entre C1 e C2. No caso é 6C1, né? Que é a distância de ponto a ponto. Então, você vai olhar para esse e para esse. Ó. Vamos supor aqui, ó, 3 menos 0 ao quadrado. 3 menos 0 ao quadrado. Mais 5 menos 3. Vai ficar 5 mais 3 ao quadrado. Portanto, como é que ficou? Ficou assim, raiz de 3 ao quadrado, 9. E aqui 5 mais 3 é 8, dá 64. Isso aqui é a raiz de 73, não é? Isso, raiz de 73. Raiz de 73, 73 passou de 64. Então, isso aqui é maior do que 8, né? Raiz de 64 é 8. É maior do que 8, mas é menor do que a raiz de 81, não é? Que é 9. Então, é menor que 9, certo? Eu posso pôr aqui também, ó, é menor do que 9 isso aqui. Então, essa raiz superou 8 e não passou 9. Onde que ela está? Ela está aqui. Por aqui assim, ó, raiz de 73. Aqui. Pronto. Uma vez localizada, que está ali, o que acontece? Fica determinada a posição. O que elas são? Secantes. Aqui. Secantes. As circunferências. Lambda 1 e lambda 2 são secantes. E assim termina esse exercício. Muito bem. Para finalizar, temos agora essa questão aqui, ó, a letra B, que é determine a equação geral da circunferência de centro 3 menos 1 e tangente à reta de equação 2x menos y mais 3 igual a 0. Então, essa reta está na forma geral também, né? Então, é o seguinte, é assim que nós vamos representar. Olha bem, a reta foi dada e o ponto, tá certo? 3 menos 1 e a reta aqui. O que está querendo que aconteça aí? Determine a equação da reta, da circunferência, que tem esse centro e o quê? Seja tangente a essa reta. Então, se for desenhar, é aproximadamente isso aqui, ó. Aqui que está querendo. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar no caso de tangência de reta com circunferência. Como é que faz isso? O que nós sabemos aqui quando aqui é centro e aqui é reta? Aqui não há o raio, exatamente, nós sabemos isso aqui, ó, que a distância de centro à reta é igual ao raio. Tá certo? Então, só falta achar o raio. Você percebe que é só achar o raio? Porque o centro já tem. Com o centro e o raio, nós achamos essa equação da circunferência. E aí,
a distância de centro à reta é o uso daquela fórmula da distância, esta aqui. Então, como é que fica? Módulo já está na forma geral. Olha. 2 vezes 3 menos o y, quem é? Menos 1 mais 3, módulo. Sobre a raiz quadrada de quê? A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Fazendo a conta, nós vamos achar o que aqui? Vamos lá, 2 vezes 3 dá 6. Aqui dá mais 1. 6 mais 1, 7. Com 3, 10. E aqui da raiz quadrada de quê? 4 mais 1, 5. Pode deixar assim. Isso aqui já é o raio, pessoal. Isso é o raio. Porque a distância do centro à reta é o raio. Porque está querendo que essa circunferência seja tangente a essa reta. Bom, então, aqui eu vou terminar aqui mostrando só a equação reduzida, está bem? X menos, quem é o centro? 3 ao quadrado, mais y menos 1, que é mais 1, é igual ao raio ao quadrado. Raio ao quadrado é isso aqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado, está bem? Como é que eleva isso ao quadrado? Eleva aqui o 10, que é 100, e a raiz quadrada que dá 5. Então, isso aqui vai dar o quê? 20, né? Isso. Então, a equação reduzida, hein? Está pedindo a geral e fica como exercício para vocês. É só desenvolver esses quadrados. A equação reduzida é essa aqui. E o exercício está terminado aí. Achou a equação da circunferência. Está bem? Então, ficamos por aqui. E convido você a reforçar esse assunto fazendo os exercícios do seu livro didático ou da lista que você recebe na escola. Né? Tendo alguma dúvida, pode comentar ou escrever para mim. Lembre-se, estude sempre para fazer suas próprias descobertas. Um abraço e até breve.